Proibida de me ter na cerimônia, minha filha descobre algo incrível ao olhar o celular. O coração de Sara doía de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Em meio ao brilho da formatura de Júlia, sua filha, que tanto lutou para conquistar, ela se sentia como uma estrangeira em seu próprio mundo. A cerimônia, repleta de balões coloridos e aplausos efusivos, tornava-se uma cena distante, um sonho que a excluía. Júlia, em um momento de raiva carregada de influências externas, decidiu que não queria ver a mãe naquele dia especial. Traidora, foram as palavras que ecoaram em sua cabeça. Sara se afastou para um canto do parque, longe da celebração. Ela olhou para o chão, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. A vida toda dedicou-se a Júlia, trabalhando incansavelmente em um escritório de contabilidade, enfrentando dificuldades financeiras e só sonhando com o dia em que veria a filha formada. E agora, tudo pareceria em vão. O que havia acontecido com o amor e a gratidão que sempre muito acreditou que existissem entre elas? Foi quando seu celular vibrou. Era uma mensagem do pai, uma presença amável em sua vida. Ao abrir, foi envolvida por uma onda de memórias. Fotos de Júlia criança, penduradas em árvores, sorrindo com os amigos. Vídeos de risadas sinceras, o primeiro dia de escola, a emoção de cada conquista. Aqueles momentos a confortaram, como um abraço quente em um dia frio. Sara sentiu que tudo tinha valido a pena. Enquanto isso, Júlia, no auditório, se sentiu estranha sem a mãe ali. Todos falavam sobre suas famílias, o apoio, o amor. Ela se perdia em seus pensamentos, até que uma amiga, gentil e comovida, decidiu compartilhar um vídeo clandestino de Sara. Nele, sua mãe estava montando um presente especial. Um livro ao qual deu vida, recheado de conselhos e histórias de superação. Era uma obra do coração. A imagem a atingiu como um raio, fazendo com que o nó em seu peito se apertasse. Por que eu não percebi isso antes? Júlia ponderou, sentindo-se arrependida. O que realmente havia valorizado até aquele momento? A superficialidade ou a força das raízes que a sustentavam? Com a câmera do celular, registrou suas emoções ao assistir ao vídeo, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a realidade batendo forte em sua mente. Havia amor ali, amor que ela escolheu ignorar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O desenlace da cerimônia aconteceu com aplausos, mas dentro de Júlia um turbilhão se formava. Sara, do lado de fora, observava com lágrimas nos olhos, uma mistura de dor e esperança, se perguntando se a filha um dia reconheceria todo o amor que sempre esteve presente. E então, uma nova mensagem apareceu em seu celular, uma gravação que poderia mudar tudo. O que poderia ser? O vazio em seu peito pulsava forte e a expectativa crescia. A pergunta deixava um suspense no ar. Seria o início de um recomeço? O celular de Sara tocou novamente, fazendo seu coração disparar. Ela hesitou por um momento, olhando para a tela, processo que parecia eterno. Porém, quando finalmente decidiu abrir a mensagem, a emoção tomou conta de seu corpo. Era um vídeo, enviado por um número desconhecido. O que poderia ser tão importante a ponto de surgir assim, a meio caminho entre a dor e a esperança? Com os dedos trêmulos, ela começou a assistir. Era um pequeno clipe que mostrava Júlia, ainda criança, em seu primeiro dia de aula. Sara lembrou-se da angústia que sentiu ao deixá-la naquela escola nova, o medo e a insegurança que a acompanhavam. Mas ali estava a pequena Júlia, corajosa, sorridente, cercada por novos amigos. A voz de Sara gritava dentro de sua cabeça: "Olhe para ela, ela precisa de você." A cena transcorreu e, de repente, outra mensagem de texto apareceu na tela, desta vez de Júlia. "Mãe, você pode vir aqui? Eu preciso conversar com você." A ansiedade que tomou Sara a fez sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Era exatamente o que ela esperava ouvir, mas, ao mesmo tempo, tinha medo do que a filha diria. Enquanto caminhava de volta ao auditório, seu coração pulsava em um ritmo frenético.
Cada passo estava carregado de lembranças, de todos os momentos que passaram juntas e de tudo que havia se quebrado na relação delas. O ambiente estava repleto de risadas e celebrações, mas a perspectiva de um confronto com Júlia deixava tudo mais silencioso para Sara. Júlia estava encostada na parede, sua expressão era uma mistura de nervosismo e vulnerabilidade. Ao ver a mãe se aproximar, seu olhar se suavizou, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Mãe, eu vi o vídeo, não sabia, não fazia ideia do quanto você se dedicou. Começou Júlia, seus olhos brilhando com lágrimas. Sara, por sua vez, sentiu aquele nó no peito se afrouxar um pouco, mas o receio ainda existia. Eu só queria que você estivesse lá, Júlia. Eu sempre estarei aqui, não importa o que aconteça. Eu só não sabia que estava desgastada. A dor da sua rejeição foi difícil, respondeu Sara, mantendo a voz firme, mesmo que sentisse a emoção ameaçar escapar. Eu me arrependo, mãe. Eu não queria te magoar. O que eu fiz não foi justo. Você me deu tudo, e eu só queria ser alguém diferente. A sinceridade da filha estava ali, clara como a luz do dia. Mas mesmo assim, Sara ainda não sabia se aquilo era suficiente para curar as feridas abertas. A tensão no ar havia mudado. As duas mulheres estavam finalmente se encarando, dispostas a se ouvir. O que geralmente era uma barreira, tornava-se uma ponte. Mas antes que pudessem avançar, o som de um celular interrompeu o momento. Era uma nova notificação, mas dessa vez de um número familiar. É do avô. O que será? Pensou Sara, enquanto um novo turbilhão de emoções começava a borbulhar lentamente. No fundo, sentia que aquilo poderia trazer a resposta que tanto esperava, mas também o medo do desconhecido pairava no ar. O que mais poderia acontecer naquele dia tão emblemático? Era o início de uma nova jornada ou o prenúncio de mais desafios? O coração de Sara disparou ao ver que a mensagem do avô não era apenas um convite para aliviar a tensão, mas sim um pedido urgente. Ela abriu o texto com dedos trêmulos, enquanto Júlia a observava em silêncio. Preciso que você venha para casa. Tem algo importante sobre seu pai e a família que você precisa saber. É sério. Aquelas palavras a levaram a um turbilhão de lembranças, cada uma mais dolorosa que a outra. Sara sempre teve seus motivos para evitar falar sobre o ex-marido, mas agora aquela mensagem parecia desenterrar fantasmas que ela pensava ter deixado para trás. A intensa necessidade de proteção que havia construído ao longo dos anos pareceu balançar, como um barco em mar revolto. Mãe, o que é? Júlia perguntou, seu olhar perscrutador misturando curiosidade e preocupação. A pergunta estava na ponta da língua, mas o medo de abrir a caixa preconceituosa da família a fez hesitar. Sara respirou fundo. É sobre seu avô. Parece que há algo que ele não me contou antes. A frustração da revelação lhe pesava no peito. E se as respostas que buscavam estivessem escondidas nesse mistério? Olhando para Júlia, ela se deu conta da importância daquele momento. Elas precisavam encarar isso juntas. Júlia apertou a mão da mãe, como que oferecendo um apoio silencioso. Sua presença confortável calou o medo e fez com que Sara decidisse. Iriam juntas. Elas precisavam entender o que estava oculto, mesmo que isso significasse revisitar a dor do passado. As duas se afastaram do barulho da festa e entraram no carro de Sara. Enquanto dirigia, havia uma mistura de silêncios intensos e olhares furtivos entre elas. As palavras pairavam entre mãe e filha, mas ninguém sabia exatamente por onde começar. Foi Júlia quem quebrou o gelo. Mãe, se a gente descobrir algo que pode mudar tudo, você ainda vai me amar? A pergunta foi simples, mas cheia de profundidade. O tempo pareceu parar enquanto Sara olhou para a filha, percebendo que a insegurança ainda estava presente, mas que agora havia um fio invisível unindo as duas. Júlia, eu sempre vou te amar. O que descoberta alguma possa fazer, isso nunca vai mudar. O que você representa para mim é mais forte que qualquer segredo. As palavras de Sara saíram como um sopro de alívio. Júlia sorriu lentamente, uma mistura de compreensão e confiança em seu olhar. Logo chegaram à casa dos pais, um lugar que sempre fora repleto de memórias.
O cheiro de casa antiga, o ruído da madeira sob as botas atraíram a atenção de Sara. A atmosfera, que antes parecia confortante, agora trazia uma sensação de apreensão. Ao entrar, o avô estava sentado na sala, uma expressão de seriedade em seu rosto. "Eu sabia que você viria", começou ele, sua voz grave ressoando nas paredes. "Há algo que você precisa entender sobre seu pai e o motivo de nós termos nos afastado." A tensão se acentuou na sala e o passado que parecia distante se aproximava rapidamente. Sara sentiu um aperto no peito. O que ele tinha a dizer poderia acertar contas do passado ou abrir novas feridas. Júlia, ao seu lado, segurava a mão da mãe com firmeza. Ambas estavam na zona do desconhecido, sentindo a gravidade da situação. O momento da verdade se aproximava, e o que quer que vivesse ali poderia redesenhar completamente suas vidas. O avô respirou fundo, como um homem prestes a compartilhar um segredo há muito guardado. "Seu pai fez algo que mudou tudo, e você tem o direito de saber." A expectativa e o medo se tornaram palpáveis, e Sara se preparou para o que podia ser a mais impactante revelação de sua vida. O que seu pai fez? Como isso afetaria Júlia? O vento na janela parecia gritar perguntas que ainda não tinham resposta. E, naquela fração de segundos, Sara entendeu que a jornada delas estava apenas começando. O ambiente ficou pesado. O avô de Sara pareceu hesitar, momentaneamente perdido em suas próprias memórias, como se as palavras que prestes a proferir fossem uma barreira entre eles e o passado. O silêncio ruidoso se instalou e Sara tornou-se consciente de cada respiração sua e de Júlia. O estômago dela se revirava em uma mistura de ansiedade e expectativa. Quando seu pai era mais jovem, ele se envolveu em algo que nunca pude aceitar, algo que nos separou. O avô começou, a voz falha, como se o peso da culpa alongasse cada sílaba. "Eu não queria que você soubesse, mas é hora de a verdade vir à tona." Julieta olhou para a mãe, buscando um sinal, uma resposta que a confortasse, mas a expressão no rosto de Sara era uma mescla de confusão e desespero. O avô continuou, os olhos fixos no chão. "Ele estava apaixonado por uma mulher que não era você." "Espera, anteavô, o que isso tem a ver com nós?" A voz de Sara saiu mais alta do que pretendia. O desespero invadiu seu peito. "O quê? O que isso significava?" "Eu não queria que você ficasse presa a essa dor, mas a verdade é que ele nunca parou de amá-la. O seu pai, ele fez escolhas que o afastaram de nós e de você, e mais tarde isso resultou em decisões que tiveram efeito em vocês duas." O estômago de Sara estava gelado, as palavras do avô soaram gelados, como um eco cruel. Ele proferia algo que ela não conseguia compreender totalmente, e, subitamente, tudo fazia sentido. A ausência, a frieza, a construção das barreiras. A sombra do ex-marido sempre esteve por ali, mesmo quando parecia que ele tinha desaparecido. "Mas ele estava lá na minha vida, de todas as formas que importavam", protestou Sara, lembrando-se dos momentos pequenos e valiosos que ainda guardava com carinho. As festas de aniversário, os conselhos, os abraços. Como isso poderia ter sido construído sobre um amor não correspondido? Você e sua mãe sempre foram a prioridade dele, mas há almas que não se entrelaçam completamente. Às vezes, as escolhas que fazemos afastam as pessoas de nós. O amor dele por você era verdadeiro, mas sempre havia um não dito entre nós, algo que o torturava. Sara se sentiu como se estivesse em um filme, onde cada cena se desenrolava muito rapidamente. A ideia de que sua vida inteira poderia ter sido moldada por esse amor não correspondido a uma mulher estranha a deixava inquieta. Ela precisava de respostas, mas não sabia onde encontrá-las. "E a mulher?" Júlia interveio, sua voz suave, mas incisiva. "O que aconteceu com ela?" "Ela partiu, em circunstâncias que nunca entendi completamente. Eu sabia que isso deveria ter morrido junto com eles, mas convivemos com isso a vida inteira." O avô olhou para as duas, o olhar carregado de arrependimento. "Hoje eu percebo que escondi essa verdade, achando que te protegeria, mas agora vejo que isso fez mais mal do que bem."
Então você sempre soube e nunca nos disse? A indignação de Sara explodiu. Por favor, me deixe explicar. E era isso. O avô estava sendo sincero, mas as palavras se desdobravam como lençóis que capturavam todos os medos de Sara. Sabia que no fundo precisava ouvir muito mais. Agora, a verdadeira jornada estava prestes a se revelar. A expectativa desenhava novos caminhos em suas mentes. Que mais havia de trás dessa história? O que mais estava escondido sob a superfície da dor que se acumulou durante anos? E no fundo, uma voz interna de Sara sussurrava: e se o amor verdadeiro que meu pai nunca pôde ter fosse a chave para compreendê-lo de novo? O silêncio na sala foi quebrado pelo toque suave do celular de Júlia, que vibrou sobre a mesa. Com um olhar apreensivo, ela se inclinou para verificar. Era uma mensagem de um número desconhecido, acompanhada de um link. O coração de Sara disparou. O que mais poderia aparecer? Justiça, revelações ou mais um peso para suas costas? As questões a rodeavam como abelhas, zumbindo incessantemente. Você não vai abrir? Sara perguntou, tentando esconder a impaciência. Calma, mãe, deixa eu ver. Júlia respondeu, e logo sua expressão mudou, uma mistura de surpresa e confusão. O que aconteceu? Sara questionou, sentindo um frio na barriga. A atmosfera estava densa e cada segundo parecia uma eternidade. É uma foto de uma mulher, Júlia disse, os olhos arregalados. Ela se parece com você, mas não exatamente. É estranha. Parece-se como uma versão mais velha, como se tivesse um ar conhecido. Deixa eu ver isso. Sara estendeu a mão, o coração mais acelerado do que nunca. O que mais essa história poderia trazer à tona? Ela precisava entender. Júlia passou o celular para a mãe e assim que Sara olhou para a tela, seu mundo parou por um momento. A mulher na foto tinha um sorriso que a imobilizou. Era uma beleza suave, com olhos que refletiam uma tristeza profunda, uma nostalgia que parecia transbordar da imagem. A pequena semelhança era inegável, um lampejo de vida que falava. Quem é ela? A pergunta simplesmente escapou dos lábios de Sara, como um suspiro. A mão de Júlia tremia ao segurar o celular. Não sei, mas parece que ela estava no mesmo lugar em que seu pai estava anos atrás. A voz estava cheia de emoção, as palavras pesadas de significado. Como assim? Onde? A mente de Sara girava em círculos, tentando conectar os pontos. Na festa do casamento de um amigo dele, o que vocês foram juntos, explicou Júlia, revirando os próprios sentimentos. Eu acho que pode ser alguém importante. Sara forçou uma respiração profunda. O mistério se alastrava por seu coração como um fogo incontrolável. Preciso descobrir quem ela é. Então, a ideia bateu como um raio. E se essa mulher não fosse apenas um eco do passado, mas alguém que de fato tivesse se entrelaçado na história do seu pai? O que ela contava sobre ele? Você se lembra do nome do amigo do casamento? Sara perguntou, já pensando nos passos que teria que dar. Sabia que essa era a única forma de entender o que realmente havia acontecido. Sim, é o Felipe. Podemos tentar encontrá-lo? O entusiasmo de Júlia refletia a urgência da situação. Com um novo objetivo à frente, ambas se lançaram numa busca incansável, mergulhando em redes sociais, procurando dentre os conhecidos em comum bastidores de uma vida que se desenrolava diante delas, uma busca que poderia levá-las ao coração das verdades não ditas. Enquanto navegavam pelas imagens e palavras compartilhadas, a cada clique, o nó no estômago de Sara apertava. Uma parte dela queria recuar e fechar os olhos, mas a outra sabia que a busca pela verdade era a única forma de se libertar desse peso carregado. E se encontrarmos mais do que esperávamos? Júlia falou, olhando para a mãe, um brilho de esperança e receio na voz. Essa pergunta ecoou dentro de Sara. O que poderiam descobrir? Que mais segredos seriam revelados? E no fundo, uma voz inquieta sussurrava: e se essa mulher for a chave para abrir as portas do passado que meu pai se recusou a abrir? Mais do que nunca, a busca havia começado, e com ela, a certeza de que a verdade estava mais perto do que nunca. Júlia sentou-se na beirada da mesa, o rosto iluminado pelo brilho do celular.
As horas que se seguiram foram uma mistura de cliques frenéticos, mensagens trocadas e uma ansiedade palpável. O nome de Felipe se tornava a porta de entrada para o passado que Sara sempre temeu revisitar. Mas a curiosidade a empurrava para frente, como um barco à deriva em busca de um porto seguro. "Olha isso!" Júlia exclamou, apontando para a tela do laptop. "Eu encontrei um perfil do Felipe. Ele parece bem ativo nas redes. Podemos mandar uma mensagem." "Faz exatamente quanto tempo que vocês não se falam?" Sara questionou, tentando controlar a agitação que crescia em seu peito. "Uma eternidade, desde que a vida simplesmente seguiu em frente", respondeu Júlia com um tom melancólico. Esse passado, tão distante, ainda pesava sobre elas. O pulso de Sara acelerou com a ideia. E se Felipe tivesse informações ainda não descobertas? O que ele poderia revelar sobre o pai dela, ou mesmo sobre aquela mulher enigmática da foto? As lembranças de um tempo que parecia esquecido voltaram em flashes, risos, danças e um amor que até então parecia apenas uma história. "Pode ser arriscado, mas não temos escolha. Precisamos de respostas", Sara decidiu, enquanto uma determinação carregava seu corpo. Júlia digitou rapidamente, as palavras fluíam como uma torrente. "Oi, Felipe, aqui é a Júlia, filha da Sara. Estávamos mexendo em alguns álbuns antigos e encontramos uma foto interessante relacionada ao seu casamento. Você ainda tem contato com outros convidados? A gente queria saber mais sobre... Na verdade é complicado, mas precisamos entender uma coisa." O envio da mensagem trouxe um alívio temporário, mas logo o medo da resposta se instalou. E se Felipe não quisesse relembrar? E se aquilo tudo se tornasse mais doloroso? "Você acha que ele se lembrará de algo importante?" Júlia perguntou, a incerteza visível em seu olhar. Sara olhou nos olhos da filha, um misto de esperança e preocupação. A vida nos ensina que é preciso enfrentar os fantasmas, e essa mulher na foto, ela pode ser parte da resposta que estamos buscando. Os minutos passaram como horas, e o clima de expectação na sala era eletrizante. Sara se levantou e começou a andar de um lado ao outro, tentando acalmar sua mente. Cada passo parecia carregar o peso de um passado que finalmente se tornava um presente. Algo profundo dentro dela sussurrava que a resposta estava a poucos cliques de distância. Finalmente, o celular de Júlia piscou. "Resposta!" gritou sem conseguir conter a emoção. Com as mãos tremendo, ela desbloqueou a tela. As palavras de Felipe estavam lá, mas o que elas carregavam mudava tudo. "Oi, Júlia. Sobre a foto que você mencionou, é uma história complicada. Posso te encontrar esta semana para te contar tudo?" O coração de Sara disparou e um arrepio percorreu sua espinha. Qualquer que fosse a revelação de Felipe, isso parecia ser o lado mais profundo da história que há tanto tempo ela tentava entender. "Prepare-se, mãe. Parece que estamos prestes a entrar em um território muito mais complicado do que imaginávamos", Júlia disse, a responsabilidade de tudo pesando sobre elas. "Estamos prontas para ouvir. Precisamos da verdade, não importa qual seja", Sara respondeu, encarando a filha nos olhos. No entanto, uma sombra de dúvida pairava no ar. E se a verdade, ao invés de libertá-las, as amarrasse a um passado ainda mais complicado? Enquanto a tensão crescia, ambas sabiam que o próximo encontro poderia mudar suas vidas para sempre. O que Felipe poderia revelar? A curiosidade se misturava ao medo, e a cada momento o peso da história parecia mais real. Sara respirou fundo. O grande momento estava se aproximando, e o que quer que viesse a seguir, elas estariam juntas. Vamos descobrir. Que segredos o passado guarda para nós? A semana que se seguiu foi uma montanha-russa emocional. Sara e Júlia não paravam de pensar na mensagem de Felipe, como se cada fração de segundo a mais sem informação ampliasse a ansiedade que habitava seus peitos. O encontro estava marcado para aquela sexta-feira, em um café que ficava a poucos minutos de casa. A expectativa misturava-se com um nervosismo avassalador. Na manhã do encontro, Sara acordou com a sensação de um peso nas costas. Olhou para o espelho, tentando se encorajar, mas a imagem do reflexo parecia carregada de medos. O que Felipe poderia contar que mudaria tudo? Com um suspiro profundo, vestiu um vestido que há muito não usava como um ato de preparação para uma batalha emocional.
Júlia, por sua vez, estava radiante, costumeiramente otimista, colocando o cabelo em um coque despojado e vestindo uma blusinha que remetia à sua infância. Está tudo bem, mãe? Você está tão séria? Júlia comentou, notando a expressão preocupada da mãe. Só estou pensando e me preparando, respondeu Sara, forçando um sorriso. O caminho para o café foi silencioso, mas a tensão era palpável. Cada esquina parecia trazer um novo índice de antecipação. Ao chegarem, encontraram Felipe sentado em uma mesa no canto, nervosamente mexendo no celular. Ele levava um leve sorriso nos lábios, mas seus olhos denunciavam a carga que ele também carregava. Oi, Júlia. Oi, Sara. Ele acenou, levantando-se para cumprimentá-las. O abraço foi morno, mas havia significados não ditos naquela interação. Assim que se sentaram, Felipe tomou um gole de café e começou. Eu recebi sua mensagem e, bem, realmente é uma história antiga que traz muitos sentimentos à tona. Espero que você esteja preparada. Sara respirou fundo. Estamos. Podes começar. Ele hesitou, desenhando formas na mesa com o dedo, como se as palavras estivessem lotando para sair. A mulher da foto, ela era chamada de Beatriz. Sua mãe e eu éramos muito próximos, mas algo aconteceu antes do casamento que mudou tudo. Uma decisão que nunca entendi, mas que afetou muitas vidas. Júlia trocou um olhar significativo com a mãe. O nome Beatriz era um eco de mistérios não resolvidos, algo que poderia assumir um novo sentido. O café ao redor parecia invisível e o mundo se reduziu a aquelas palavras que eram tudo menos banais. Felipe continuou. Seu pai nunca soube, mas precisava fazer uma escolha. Beatriz estava grávida, mas não era a vida que todo mundo esperava. Seu olhar se aprofundou, como se tentasse capturar a essência daquele momento. E por esse motivo, ela decidiu se afastar. E eu prometi nunca contar a ninguém. Mas a verdade é que ela sempre esteve com vocês, em espírito. A revelação impactou como uma onda, e Sara sentiu o coração apertar, uma mistura de dor e alívio ao mesmo tempo. Afinal, saber que uma parte de sua história estava ligada a alguém que decidiu abrir mão, mesmo que por amor, provocava sentimentos contraditórios. Se tivessem se encontrado de outra forma, talvez as coisas fossem diferentes. Mas isso significa que eu tenho uma irmã? Júlia perguntou, quase sussurrando, como se a verdade pudesse doer. A possibilidade deixou o ar tenso e repleto de perguntas. Felipe balançou a cabeça. Não exatamente, mas as coisas nunca foram simples e nem todo mundo estava ciente. Existe uma chance de haver mais do que o que você conhece. Um silêncio pesado se instalou, os olhares trocados entre mãe e filha, cheios de perguntas e dúvidas. E se Beatriz tivesse um plano? E mais importante, o que faria com essa informação agora? O passado voltava à tona, trazendo com ele promessas não cumpridas. Felipe, o que você quer dizer com a mais? Sara questionou, quebrando o silêncio opressivo. Ele hesitou. Estou aqui para ajudar vocês a desvendar isso, mas podem achar o que não estão esperando, e isso pode doer muito. As palavras pairaram no ar como um ultimato. O que elas realmente queriam descobrir e estariam preparadas para a resposta que poderia mudar tudo? O próximo passo estava prestes a ser dado, mas o medo do desconhecido passou a dominá-las. Enquanto a conversa tomava novos rumos, um sopro de esperança se misturava à angústia. O que a verdade, finalmente recebida, poderia mudar na vida delas? O que a história escondia além da superfície? As dúvidas surgiram como sombras, deixando claro que o próximo capítulo ainda estava por ser escrito. O ar estava carregado de um silêncio quase palpável, enquanto cada um absorvia o peso da conversa. A atmosfera do café parecia se apertar ao redor deles, como se o tempo tivesse parado justo ali, naquele instante de revelações. Sara fixou o olhar em Felipe, buscando respostas nos olhos dele. Como assim mais? O que é que você sabe que não contou até agora? A pergunta de Sara ecoou pela mesa, quebrando o silêncio como um grito abafado. Felipe desviou o olhar, como se estivesse procurando a palavra certa para não machucar. Os dedos dele não dançavam nervosamente, traçando figuras na superfície da mesa novamente.
Olha, é complicado. Beatriz tinha uns segredos, e eu nunca soube se era minha responsabilidade contar, mas... A frase ficou pendurada no ar e a tensão começou a crescer. Júlia, que assistia à cena com uma mistura de expectativa e medo, decidiu intervir. Por favor, pode explicar? O que você quer dizer com segredos? Nós precisamos saber. Felipe respirou fundo, como se estivesse preparando um mergulho. Beatriz, ela teve outros relacionamentos antes do seu pai, e tem uma possibilidade de que esse relacionamento tenha resultado em mais alguma coisa. É tudo muito confuso e, bem, não quero causar mais dor, mas a verdade é que isso tudo pode estar ligado a você de maneiras que você não imagina. A figura de Beatriz parecia agora muito mais intrincada e cheia de nuances do que Sara e Júlia podiam ter imaginado. A ideia de que a vida de sua mãe havia sido entrelaçada com a de outra pessoa, trazendo potenciais segredos, atingiu Sara como um soco no estômago. E se essa outra pessoa tivesse uma história paralela, cheia de oportunidades não tomadas? E se Júlia fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior? Preciso que você seja mais claro, Felipe, Sara disse, a voz trêmula. O desejo de proteger Júlia a fazia manter a coragem. Esses segredos podem mudar nosso futuro, e nós já passamos por tanta coisa. Eu não sei tudo, eu só sei que Beatriz falou comigo antes de desaparecer. Ela parecia assustada, como se estivesse fugindo de algo. Isso me deixou com a impressão de que, se tivesse ficado, sua vida poderia ter sido muito diferente. Felipe revelou, cada palavra saindo como se tivesse um peso inestimável. Um calafrio percorreu a espinha de Sara. Esse era o momento de ação, de encarar a verdade de frente. Se Beatriz realmente tinha mais a contar, então aquilo poderia levar a respostas, e quem sabe até a cura para feridas que se acumulavam ao longo do tempo. E o que você sugere, então? Que a gente procure por mais informações? E se a gente encontrasse Beatriz? A possibilidade de encontrar Beatriz, alguém que poderia dar vida a tantos fantasmas, parecia tanto uma bênção quanto uma maldição. Júlia sentiu o sangue correr rápido nas veias, um misto de curiosidade e medo, desejando e temendo ao mesmo tempo. Eu vou ajudar vocês, Felipe ofereceu finalmente, cruzando os braços sobre a mesa. Eu tenho algumas pistas. Se vocês estiverem dispostas a embarcar nessa jornada, eu irei junto. Mas tem que estar preparadas, porque o que eu encontrarei pode não ser apenas respostas simples. E se vocês acharem Beatriz, as coisas podem mudar para sempre. Um profundo silêncio se seguiu. As palavras de Felipe ecoavam, criando uma tempestade de perspectivas na mente de Sara e Júlia. A ideia de tocar na verdade agia como um ímã, atraindo-as para um desconhecido, mas instigante futuro. O que mais aguardava do outro lado das verdades não ditas? E, como um sussurro à distância, a pergunta pairou no ar. E se Beatriz não quisesse ser encontrada? A incerteza daquele potencial gancho parecia prometer uma virada dramática. O próximo passo estava prestes a levar a vida delas a um rumo que mal podiam imaginar. Sara olhou pela janela do café, as luzes da cidade aos poucos acendendo-se, como se fossem estrelas no chão. A ansiedade misturava-se à esperança. Dentro dela, uma combinação delicada que a fazia sentir-se perdida entre dois mundos. A mente fervilhava. O que exatamente Felipe sabia? Quais segredos sombrios se escondiam sob a superfície da vida de Beatriz? Você mencionou ter pistas, Júlia disse, quebrando o silêncio melancólico que se instalara desde a última declaração de Felipe. Sim, e são pistas que você precisa ouvir, Felipe começou, sua voz firme, mas seu olhar tinha um toque de hesitação. Parece que você não quer nos contar tudo de uma vez, disse Sara, com a voz tremendo ligeiramente. A preocupação era palpável. E se essas pistas fossem inadequadas ou perigosas? É que algumas coisas podem ser dolorosas, Felipe respondeu, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Fiz algo que talvez não devesse ter feito. Eu procurei algumas informações no passado dela. Isso não me cabe, mas senti que precisava entender. As palavras pairaram no ar como uma névoa pesada. Júlia franziu o senho, confusa. O que você encontrou?
Beatriz teve um relacionamento com um homem chamado Arthur. Eu não sabia que ele havia estado na vida dela antes de vocês nascerem. E acreditem, a conexão deles não era apenas amorosa. Ele era parte do mundo do crime. Algo aconteceu e ela escapou para proteger vocês, Felipe revelou, visivelmente angustiado. Sara sentiu seu coração acelerar. Essa notícia a pegou de surpresa. Uma vida cheia de perigos, segredos e possivelmente escolhas que custaram caro. O que mais estava oculto? E qual era o peso que sua mãe estava carregando? Arthur, você tem certeza que é esse o nome? Júlia perguntou, interrompendo seus pensamentos. Sim, eu consegui algumas fontes. Justiça e lei não é exatamente forte no que diz respeito a pessoas que desaparecem, mas parece que ele foi muito mencionado na última vez que Beatriz foi vista, Felipe explicou. O ambiente parecia ter se tornado um microcosmo de tensão e expectativa. Sara sentiu os braços de Júlia se encolherem ao seu lado e decidiu que não podia mais hesitar. Precisamos descobrir mais. Temos que entender o que realmente aconteceu, ela disse, quase para si mesma. Mas o que se isso implicar trazer para nós coisas que não estamos preparadas para encarar? Júlia questionou, seu olhar vulnerável. Sara hesitou, a verdade pesando na ponta da língua. Mas as sombras da incerteza não deixariam a resolução de lado. Sim, pode ser perigoso. E se Arthur descobrir que estamos atrás deles? E se tudo isso piorar as coisas? O olhar de Felipe falava sobre a carga que ele mesmo carregava. A vida dela e da irmã estavam girando em torno de uma tela embaçada, cheia de perguntas. Mas o impulso de descobrir um novo horizonte era irresistível. Estou disposta a correr o risco, Sara disse, com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. Devemos pelo menos saber a verdade para decidir o que fazer a partir daí. Felipe assentiu, aliviado por ver a determinação brilhar novamente nos olhos dela. Então, começamos agora. Eu tenho uma reunião marcada com uma pessoa que pode nos dar mais informações sobre Arthur. Ele pode estar mais perto do que imaginamos. O coração de Sara pulou. Agora era a hora. Ela não estava sozinha nessa jornada. Estava disposta a descobrir tudo, mesmo que isso a levasse à beira de um abismo. Mas uma parte dela sabia que, neste abismo, poderiam existir respostas a tudo. O que mais estavam prestes a encontrar? Antes que pudesse formular outra pergunta, o celular de Júlia vibrou sobre a mesa. Ao olhar para a tela, seus olhos se arregalaram. Sara, você não vai acreditar no que eu encontrei? Sara, sem saber o que esperar, fixou o olhar com expectativa. O que Júlia estava prestes a revelar poderia ser uma chave ou uma bomba. Como aquelas novas informações se encaixariam no quebra-cabeça que estavam montando? E o que as levaria a descobrir sobre o passado sombrio de Beatriz? Júlia respirou fundo, a empolgação iluminando seu rosto. A mulher da foto parece que ela teve uma conta antiga em uma rede social que ainda está ativa. Procurei uns detalhes e parece que ela tinha um grupo de amigos que sempre se reuniam. Se conseguirmos contato com um deles, poderemos descobrir mais sobre Beatriz. Sara sentiu uma onda de esperança invadir seu ser. O caminho para a verdade se iluminava, mesmo com as sombras do passado ainda se formando ao redor delas. Vamos então, precisamos analisar isso. Isso pode ser a nossa oportunidade de finalmente entender tudo isso. Ainda estabustamentadas pelos novos fios que começavam a se entrelaçar, as duas mulheres se concentraram no celular. Cada mensagem enviada criptografada com promessas de respostas. Os minutos se transformaram em horas, enquanto tentavam conectar os pontos que as levariam até Beatriz, ou pelo menos a alguém que soubesse. Finalmente, quando a ansiedade já começava a ser palpável, o celular de Júlia recebeu uma resposta. Os dedos dela tremiam ao abrir a mensagem. Oi, tudo bem? Sou amiga da Beatriz. O que você precisa saber sobre ela? Sara sentiu que o mundo parou. O eco daquela pergunta parecia reverberar em sua mente. O que elas precisavam saber? Cada palavra, cada resposta poderia abrir as portas para um passado que elas enfrentavam há tanto tempo. Diga que estamos buscando informações sobre o que aconteceu com Beatriz, Sara instruiu, a voz firme. Júlia digitou rapidamente. Estamos interessadas na Beatriz e no que aconteceu na vida dela antes de desaparecer. A resposta chegou rápida. Ela foi uma mulher forte. O que aconteceu foi complicado. Beatriz teve que fazer escolhas que mudaram tudo. Se vocês realmente querem saber, podemos conversar pessoalmente. Isso pode ser difícil.
A mente de Sara corria. O que quer que o passado escondesse, elas estavam decididas a enfrentar. Vamos nos encontrar. Onde vocês estão? Após algumas mensagens, confirmaram um encontro em um café na cidade. A tensão aumentava enquanto o momento se aproximava. O que mais poderia ser revelado? O que mudaria nas vidas delas? Cada pergunta não respondida parecia um convite ao medo, mas também à coragem de seguir em frente. No café, a mulher que se apresentava como Clara sentou-se diante delas. Seus olhos eram profundos, parecendo carregar os segredos que marcaram a vida de Beatriz. Vocês têm que entender, a história dela é cheia de dor, mas também de amor. Se não estiverem preparadas, talvez não queiram ouvir. Sara sentiu uma onda de coragem. Precisamos saber, é importante para nós. Então vamos lá. Beatriz teve um relacionamento com Arthur e por causa dele muitos problemas surgiram. Ela teve que fazer escolhas difíceis para proteger vocês. A conversa se desenrolou como um filme. Clara falava e para cada palavra, Sara podia sentir ainda mais o peso que Beatriz deveria carregar. Um amor que se tornara uma armadilha, um passado que a separou de quem ela realmente era. Beatriz sempre esteve lá, preocupada com vocês, mas o medo a fez esconder sua verdade. Era uma mulher lutadora, mas também vulnerável. Ela gostava de vocês, mas também sofria com a decisão que tomou. A conversa se desenrolou como um filme. Clara falava e para cada palavra, Sara podia sentir ainda mais o peso que Beatriz deveria carregar. Um amor que se tornara uma armadilha, um passado que a separou de quem ela realmente era. Beatriz sempre esteve lá, preocupada com vocês, mas o medo a fez esconder sua verdade. Era uma mulher lutadora, mas também vulnerável. Ela gostava de vocês, mas também sofria com a decisão que tomou. Júlia começou a chorar. E se soubéssemos? E se ela estivesse aqui? Às vezes, as verdades que guardamos mais são as que mais nos ferem, Clara respondeu suavemente. Então, em um momento de coragem, Sara perguntou, e se nós encontrássemos Beatriz, o que faríamos? Às vezes, enfrentar a verdade pode ser libertador, outras vezes pode doer ainda mais. Mas se você quer entender, precisam descobrir todas as facetas dela, boas e ruins. Você pode encontrar paz ao aceitar quem ela foi. Sara finalmente compreendeu. O que quer que Beatriz tivesse enfrentado poderia iluminar o caminho para elas. Estamos prontas para encontrar a verdade, não importa o que possa significar. A jornada de reencontro, recuperação e aceitação nunca seria fácil, mas junto com a filha, e agora com Clara e as verdades que se desdobravam, ela teria a força para encarar tudo. E assim, corajosamente, as três mulheres deram um passo para explorar a complexidade do amor e do sacrifício. A vida de Sara e Júlia se transformou em um mosaico de sentimentos amplos, feito de amor, dor e um novo entendimento. A busca por Beatriz não era apenas uma jornada em busca de um passado perdido, mas um caminho para a reconciliação. Para Sara, o futuro, ainda incerto, começava a se iluminar em meio às sombras que antes pareciam tão densas. As mãos de mãe e filha se entrelaçaram, e com essas esperanças, elas partiram em direção ao desconhecido, desbravando os caminhos tortuosos do passado, em busca de uma nova história que pudesse unir as gerações e curar as feridas mais profundas. E nesse ato de coragem, algo mudou. Elas estavam prontas para encontrar verdadeiramente a força que o amor sempre trouxera. A história de Sara e Júlia chegara a um novo capítulo. Um capítulo que prometia liberdade, verdade e, acima de tudo, reconciliação. Elas não estavam mais sozinhas e, juntas, teriam poder suficiente para enfrentar o que viesse pela frente. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. E não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo, isso é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa emocionante conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.